No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Muito bem, amigos da Rádio JSV, tudo bem? Estamos de volta aqui, vou conversar com Nádia Magalhães, diretora da Wizard, da 15 de novembro, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Professora também, né? Sim, sou Há quanto tempo, professora? Também. Há 10 anos. A vida me fez professora. Ah, é? Como é que foi que isso aconteceu? Minha primeira formação é em Direito. Eu não sou educadora de primeira escolha, mas acho que já era para ter sido. Eu fiz a primeira escolha errada, talvez, não vamos dizer errada, mas não era mais adequada. E a vida se incumbiu de me tornar professora. A minha formação é em Direito. Chegou a fazer exame da OAB, tudo? Não fiz, Jorge, porque logo que eu concluí a faculdade, eu fui morar no exterior, eu já era aluna da Wizard nessa época, então minha história começa bem antes disso. E quando fui para essa viagem e já voltei trabalhando na Wizard. E desde então o direito ficou um pouquinho de lado, esperando um dia que a educação dê um tempinho para ele. É muita coincidência, porque a gente estava fazendo engenharia, foi para uma empresa multinacional, né? E a engenharia ficou de lado. E a vida tomou outro rumo. A vida tomou outro rumo, né? Mas é uma coisa que acontece na vida da gente, né? E hoje, para você, a educação é um fator fundamental na sua vida. Sem dúvida. E aí, o apoio que a Wizard nos dá, né? Esses 10 anos que eu convivo com a educação e com o apoio. É muito importante a empresa pela qual você trabalha te dar esse apoio todo, né? Temos treinamento contínuo, muito próximo, apoio pedagógico muito próximo. E, embora eu já tivesse o conhecimento, de uma certa forma, eu não tinha a base, né? Que era a faculdade de pedagogia. Então, agora eu estou no último bimestre da faculdade de pedagogia. Estou concluindo. Eu tenho uma filha de 5 anos, que também foi a minha inspiração, né? Porque chega uma fase que a gente não sabe muito bem o que fazer com a criança. Então, eu procurei um embasamento teórico para me ajudar com isso. E já estou no finzinho, estou acabando já. Ela está lá servindo... Você está sendo mãe e a cobaia também é minha. Isso, posso aplicar todas as minhas teorias para ver se elas realmente funcionam. E realmente estão funcionando, né? Sim, estão. Por enquanto, sim. Está tudo bem. Esse relacionamento, porque você como advogado ia ter um outro tipo de relacionamento diferente do que você tem hoje com seus alunos. Sim. E os tempos estão mudando assim, rapidamente, as coisas mudam. Você piscou o olho, mudou. Aquela coisa toda, né? Me fala da dificuldade de acompanhar isso, de aprender com isso e ao mesmo tempo ensinar com isso. A gente tem que estar muito, muito ligado, muito antenado no que os jovens estão usando, estão fazendo. Quando eu vejo uma conversa pelos corredores, eu já uso o Google para me ajudar. As séries que eles gostam de assistir, procuro assistir também para eu entender um pouquinho o universo deles, né? Eu parei, mas eu assistia Malhação até o ano passado. É mesmo? A Malhação não dava mais para mim. 70 anos tinha Malhação lá, né? Não, horário com criança Estudo, pequena, né? Pois é. Mas eu procurava lidar com isso, buscando o que eles estão interessados hoje, né? E a Wizard também se adequou de uma certa forma. Hoje a gente tem uma plataforma, um aplicativo, um assistente pessoal para ajudar os alunos nisso. Então, embora muita gente ache que giz e lousa é o mais importante, esse método já deixou de ser o mais importante para o aluno, né? Não se admite um aluno ficar 6 horas numa escola olhando para a lousa e escrevendo o que o professor escreve lá, né? Isso é diferente. O professor dador de aula e o aluno tomador de notas, ele não existe mais, né? O perfil do aluno mudou cada vez, o mundo inteiro mudou com relação à educação nesse sentido de aquele padrão de sala de aula. Bom, eu estudei aqui em Taubaté, né, a minha educação básica todinha, em escola municipal, inclusive. Nós tínhamos um palco de mais ou menos 20 centímetros de altura que separava o aluno do professor. Absurdo. Né? O professor, ele era o único que tinha conhecimento, ele era quem levava todas as informações para a sala de aula. E já não era verdade isso naquela época. Imagine hoje, com o acesso que esses jovens têm, que as crianças têm, né? Eles mexem melhor em celular do que nós. Imagine só se isso é possível hoje em dia. É claro que existem os exageros de ambas as partes, né? Sim. Principalmente do trato professor-aluno,
às vezes o aluno exagera um pouco, né, na linguagem, naquilo que ele quer falar, principalmente nas escolas onde os bairros são mais carentes, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o linguajar desses meninos. Eu já estou há muito tempo já na rede estadual, então a gente sabe que é uma missão difícil. Mas cabe a gente também tornar um pouco interessante aquilo que a gente está falando, né? Com certeza. Você dá aula de inglês? Dou aula de inglês. Na Wizard, né? Sim, sim. Eu dou aula de física. Então, física vamos dizer assim, é o terror da escola, né? Então, eu tenho que tornar a minha aula interessante, porque senão... É o ensino significativo que tanto se fala hoje em dia, né? Tirar da teoria, da lousa, do tomar nota, tirar a matéria do caderno e levar para a vida, fazer isso vai tudo na vida, né? Fazer funcionar, o aluno perceber que aquilo faz diferença na vida, saber isso muda a minha vida. Assim. Você pode ler 1000 livros de melhoria de comportamento, mas se você não praticar aquilo que você lê, não adianta nada você estar lendo, né? Não, com certeza. É uma coisa assim bem complicada. E a escola também é isso, né? A escola vai ser mais frequentada quando ela tiver um diferencial. Sim. Né? Mas bem frequentada, na verdade. Exatamente. Os alunos vão à escola, mas o que eles levam da escola, né, para casa, o que eles conseguem absorver e levar para casa, que é o que eu imagino que seja o mais importante, né? Claro. Para mim o que eu busco no meu dia a dia é isso. É ser diferente, né? O que o aluno leva de mim todo dia, que o meu aluno sai melhor do que ele entrou. E isso não é só o conhecimento, né? Inteligência emocional também, a gente ajuda o aluno a desenvolver isso. E a questão também de relacionamento também fica muito importante, né? Porque o aluno, ele tinha um professor num patamar, hoje ele é quase está na mesma altura, e isso né? não tira o respeito que o aluno tem, né? Eu acho porque você se faz respeitar, exatamente. Né? Se o professor impõe a qualidade do que ele está fazendo, se ele consegue realmente mostrar para o aluno que ele sabe do que ele está dizendo e orienta aquele aluno de forma adequada, o respeito vem junto. A sua ida para o exterior é que tornou você uma não advogada, vamos dizer assim? Eu acho que sim. Depois do intervalo a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Estamos de volta conversando aqui com Nádia Magalhães, diretora da Wizard, da 15 de novembro. Estamos falando sobre ensino, sobre educação, o papo tá gostoso pra caramba. Me diz uma coisa, então, eu te falava sobre você desistir do direito e passar para a parte pedagógica. Foi nessa viagem que você descobriu? Eu não vou dizer que era uma missão? Desistir do direito ainda não. Ainda não. Eu acho que o direito é uma outra vertente aí do trato com o ser humano. Que pode voltar na sua vida. Sem dúvida, ele volta o tempo todo. Tenho lá meus livros, meus estudos, não abandono o direito não. Mas a educação, ela realmente aconteceu sem eu esperar, mas eu já tinha um contato com ela. Meu sonho de infância era ser professora. E a vida tomou o rumo, eu escolhi o direito. Aí, quando voltei, o dono da Wizard na época, o Milton, era amigo do meu pai, muito próximo, e me convidou para trabalhar com ele. E naquele momento eu não fazia ideia do que fazer. Eu entrei numa sala de aula sem saber como me direcionar aos alunos. Qual é a diferença da pessoa que, por exemplo, você voltou, você falava fluentemente, né? Sim. Então tinha tudo para passar. Né? Como é que foi essa transição do conhecimento para a passagem do conhecimento? Porque às vezes não precisa você conhecer tudo, basta saber transmitir o que você sabe, né? Como foi? Boa pergunta. Foi no dia a dia. Foi no dia a dia. Foi muita vivendo dificuldade muita dificuldade. Eu tinha uma turma, a minha primeira turma foi maravilhosa, eu lembro de todos eles. Era uma turma de adolescentes e eles me abraçaram de uma maneira tão boa que acho que foi aí que eu decidi ficar ali. Isso há uns 2, 3 anos atrás, né? Tem 10 anos. Não, deixa pra lá. 10 anos. 2009. 29 de junho de 2009 foi minha primeira aula. Inesquecível. A ficha estava lá. Eu sei que eu dei minha primeira aula em 68, mas não sei a data. Não, mas essa turma foi ao mesmo tempo traumática, porque foi uma primeira aula dada sem... A primeira aula, você entrou, pá! Foi essa, a professora tinha faltado... A professora faltou e me ligaram 1 hora antes. Vem aqui para você dar essa aula para a gente, que os alunos vão... A gente não tem como desmarcar. Está muito em cima da hora. Eu estava no trânsito e voltei muito nervosa e
E eles me deixaram tão tranquila, foi aquele primeiro impacto, foi difícil, mas depois... Você não tinha planejado nada, como ia ser sua vida como professora, nada, né? Nada. Chegou lá, vou no peito, vou chegar lá, vou... E foi planejando no caminho aquilo que você ia falar? Fui imaginando o que fazer, aí bolei uma atividade na cabeça e quando cheguei funcionou. E depois a turma pediu que eu ficasse e aí eu assumi as turmas no semestre seguinte e estou lá desde então. Desde 10 anos atrás, né? Desde 10 anos atrás. E é importante que a gente frise bem a importância que a Wizard te deu, né? Sim. Porque poderia ser apenas uma substituição de aula e depois voltar a titular, acabou, morreu ali, né? Eu me transformei professora. Modéstia à parte, uma boa professora. Opa! Né? Dentro da escola, eu me transformei lá. Eu não era professora e eles me deram a oportunidade de virar uma. Uhum. Inglês é uma coisa fácil de se transmitir, porque parece que é uma língua tão assim... tem pouco vocabulário, menos que português, né? Aquela coisa toda. Tem os que digam... O pessoal fala que português, por exemplo, é a língua mais sonora que tem, porque não precisa pôr a língua para fora para falar nada em português. E em inglês, às vezes, você precisa. Sim, Né? A forma com que a gente pronuncia as palavras, o lugar da língua, o lugar do som, isso muda de idioma para idioma, né? Então, mas difícil... Não diria que é difícil, é possível, tudo é possível. E o vocábulo também, o número de vocábulos, de concordâncias, parece que no inglês é menor do que em português. Sim, né? Sem dúvida. Eu fico com pena de quem tem que aprender português. Qualquer americano que queira aprender português vai ter dificuldade, né? Dizia-se há um tempo atrás que o mandarim seria a língua do futuro, né? Dizia-se. Houve um tempo que disseram, mas tive minhas dúvidas naquele momento, aí eu ouvi isso há uns 7 anos. Você já ouviu mandarim? Possível. É código. Não tem condições. Não pode ser língua aquilo. Não tem condições. Então, o inglês permanece a língua mundial, a língua de comunicação. O próprio chinês fala inglês, né? Sim, tem que ser. Aquilo é muito difícil. Dizem que 5 anos para começar a ter um chinês mais básico. É porque a China tem um dialeto de um estado para o outro. Diferente de nós, que o cearense fala cearenseis, você entende tudo que ele fala. Lá não, é completamente diferente. Você não entende a língua do outro, né? Então é completamente diferente. E a cultura também. É diferente da Espanha, por exemplo, que tem o espanhol e o galego. O galego é quase um português. Sim. Né? Mas dá para o espanhol entender bem, porque é uma mistura de uma coisa com outra, aquela coisa toda, né? E o inglês realmente é uma língua, por exemplo, tênis, toda a formação do tênis é em inglês. Basquete, assim vai. O inglês faz parte do nosso dia a dia, né? Desde o lanche ali na lanchonete famosa da rede de fast food, a gente... E você faz a diferença, né? Você está num concurso, por exemplo, né? A diferença é essa, todo mundo foi bem. 10 pessoas, dos 100 que estão lá, 20 você vai escolher entre os 20. O que vai fazer a diferença? Um curso de informática, uma língua a mais, aquela coisa toda, não é? Tem gente ainda esperando o mercado reaquecer para falar inglês, né? Ainda tem gente esperando. As empresas não querem investir mais. É urgente, é para ontem, né? É para anteontem. Eu acho que a própria pessoa que quer crescer, ela devia dar um jeito. Fala assim, olha, eu vou economizar aqui, ali, vou fazer um curso de inglês. Mais do que até pensando em mercado de trabalho, a gente precisa pensar em cultura, né? Em cultura, o que a gente quer transmitir, que tipo de comunicação eu quero ter, né? O mundo fica pequeno quando a gente fala um outro idioma. E hoje é global, né, o mundo, né? Você está assistindo aqui a TV em português, você muda de canal, tá em inglês com legenda embaixo. Tem gente que não gosta de legenda, então tem que saber um pouco da língua, né? A gente vai para mais um intervalo, a gente já volta. Voltamos com Nádia Magalhães, diretora da Wizard da 15 de novembro, quando a gente fixa que é a Wizard da 15 de novembro, porque é a Wizard da 15 de novembro, né? Da 15 de novembro, isso mesmo, essa aí. Estou lá há 10 anos já. A rua 15 de novembro, todo mundo sabe. Era contramão, agora é mão para ir para a praça. Ela segue a Avenida Independência, né? Isso, vai embora. A nossa unidade era da Praça Santa Terezinha, aí mudamos para lá, para esse prédio novo, foi reformado, tá lindo. E é nacional a Wizard, né? Sim, a Wizard é nacional, mais de 1.200 unidades no Brasil todo, tem algumas unidades no exterior,
Aqui, por ser uma cidade universitária, muitos alunos vêm de fora, vêm com a transferência, a gente transfere também quando precisa, então não tem que reiniciar o curso em outra escola quando muda de cidade, é só transferir. Claro. Até porque a metodologia é importante no ensino, né? Quando você tem uma metodologia que você vai mudar de lugar e vai permanecer o tipo de método que você tem para aprender, é melhor, né? É a oportunidade de começar e terminar seguindo o mesmo método, a mesma metodologia, o mesmo padrão. Né? E o seu tipo como é que é? Como é que é você dentro da sala de aula? Eu sou mãezona. Eu sou mãezona. Hoje, já com as minhas outras atribuições na escola, eu costumo atender alguns alunos, turma mesmo, numerosa, eu já não atendo mais, não. Hoje não, mas já atendi muitas. Hoje eu tenho alunos individuais. E normalmente o aluno que às vezes tem alguma necessidade um pouco diferente dos demais, que seja de horário, que seja uma dificuldade. Existe isso? Opa. Aluno que vai lá com dificuldade? Muito aluno. E a gente tem um dizer de professor que ensinar aluno bom não te faz um bom professor. Fácil, né? É fácil. A gente ensinar o aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, que a gente tem que ser mais criativo, usar técnicas para que o aluno saia dali, além de motivado, que ele adquira conhecimento. Isso sim faz da gente um bom professor. Quando você pega um aluno assim com problemas, você tem que fazer uso de todos os recursos didáticos que você tem, desde materiais até, né? E a gente, como a gente estava falando anteriormente, descer do pedestal, descer do palco, entender que quem dita o ritmo da aula é o aluno e não o professor. Eu tenho que me adequar à necessidade do meu aluno. Se o meu aluno não aprende, a culpa é minha, não é dele. Desde que ele cumpra com as etapas, se eu não me moldar para as necessidades desse aluno, eu que não fiz o meu trabalho bem feito. A diferença entre a matéria específica e a matéria global, por exemplo, eu vou numa sala de aula onde eles vão todos os dias lá para adquirir conhecimento de todas as matérias. É diferente do aluno que vai numa escola de inglês, né, e vai aprender especificamente inglês. Exatamente. Ele está querendo estudar. A responsabilidade do professor é até maior, porque ele vai ter que ensinar para o aluno que está querendo aprender. E o idioma, ele é mais do que conhecimento, ele é sonho. O inglês, a pessoa senta ali, ela faz a matrícula, é o sonho dela. Tem gente que já falou, olhou para mim e disse, olha, eu sonhei a vida inteira em poder estar aqui. Meu objetivo é aprender a dirigir, nadar e aprender inglês. E aprender inglês. Então, como é que a gente brinca com o sonho de alguém, não é mesmo? Não pode. Não pode, por isso eu digo, eu tenho que me moldar para que meu aluno aprenda. Uhum. E às vezes a tarefa se torna um pouquinho mais difícil justamente por isso, né? Porque o aluno eu vou aprender inglês, mas às vezes ele não tem o pré-requisito lá da escola que ele trouxe. A base, A né? base. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você tem 9 anos de inglês no primeiro e no segundo graus, era para você sair de lá um expert. Como é possível, não é? Eu vivo pensando sobre isso. Como é possível? Por que a nossa educação básica, a nossa escola ali de ensino fundamental, ensino médio... 2 horas por semana. São 2 horas por semana, 2 horas de aula. Será que o problema é o currículo? O que acontece? Será que o problema é a formação do professor que está dentro de sala de aula? Eu não sei, realmente é uma questão que precisa ser aprofundada. Mas não faz sentido por que a escola não consegue dar uma boa base. Eu tenho a impressão que é porque muita gente... Você tem uma classe de 40 alunos. Uns querem aprender espanhol, outros querem aprender inglês, outros querem aprender um outro tipo de coisa. Então, não damos opção, deveria dar uma opção, deveria ter uma classe só para quem quisesse aprender inglês, por exemplo. Não é? É o que as escolas, principalmente a Wizard, ela tem lá, ela é específica, né? A pessoa vai lá aprender inglês e já sabe que vai aprender com qualidade, vai sair dali falando, né? Sim, então, esse é o nosso foco, né? Estamos ali para isso. Somos bons nisso, trabalhamos com o que somos bons. Inglês é o nosso carro-chefe, sem dúvida, que é a maior procura, mas nós trabalhamos com 8 idiomas na escola, não apenas o inglês. Temos francês, italiano, alemão. Que materinha difícil francês, não? Mas francês é lindo. A língua do biquinho. Francês é lindo. Eu mesma me interesso, já concluí um material didático lá nosso, e é muito bom de aprender francês, é muito
muito gostoso. Eu falava Ave Maria todinha em francês quando estudava na escola, agora já aprendi. Então, e aí temos até mandarim, temos curso de mandarim na escola, japonês. Que é complicado, né? É muito. Japonês também? Japonês, temos jovens lá que gostam dos mangás, enfim, não vou falar muito dessa área para eu não me perder, mas os jovens que gostam estão lá. Alemão, temos também alemão. O alemão é mais parecido com o francês ou com o inglês? Com inglês, sem dúvida. Ai, que legal. Estudei um pouquinho de alemão também, mas a língua que mais me fez ficar foi o francês. O alemão acabei abandonando no caminho. Agora você está ficando especialista em francês. Tô lá tentando, tô fazendo. Daqui a pouco vai passar um ano na França lá, né, Fá? Se Deus quiser, um dia, quem sabe. Para ficar zerada mesmo, voltar esnobando, uma boa ideia. E lá o método que vocês usam para enfiar na cabeça do aluno, como é que você faz, por exemplo? O aluno tem... eu tenho a impressão que você não pode pensar de um jeito e traduzir no seu cérebro o que você vai falar. Não, Nós temos uma metodologia própria, foi uma metodologia criada há 30 e alguns anos atrás, e o nosso livro ele é feito para a metodologia, e não o contrário. Então, nós usamos também o material didático próprio, o material é da Wizard, nós recebemos treinamento e todo tipo de atividade que as equipes pedagógicas fazem conosco são voltadas para o material didático e para a nossa metodologia. Então, nós trabalhamos com uma base na neurolinguística, né? Nossa metodologia não é a neurolinguística, mas é baseada nela. Então, nós trabalhamos com foco sempre no positivo, mostrar para o aluno o acerto. É o meio copo cheio, né? A gente trabalha sempre com meio copo cheio para a motivação do aluno e desenvolvimento desse aluno. Então, nós temos técnicas para fazer com que ele consiga usar aquele conteúdo aprendido de forma natural sem ter que decorar. Muito bem. E esse curso, ele leva mais para praticidade ou mais para, vamos dizer, para um aprendizado da língua, do tipo sintaxe, aquela coisa toda? A gente volta já para falar sobre isso. Voltamos aqui conversando com a Nádia Magalhães, ela é professora, diretora da Wizard da 15 de novembro. E nós falávamos sobre métodos, né? Isso. Tem o método gramatical. O português é chatíssimo você estudar português, né? Porque o sujeito... Qual é o sujeito dessa sentença? A gente já pensa em direito, o cara sendo condenado a 30 anos de cadeia, né? Sentença. E como a gente tem a base do português deficitária, na maioria das vezes... Como é que eu vou colocar na lousa e dizer para o aluno que isso aqui é um complemento nominal? O que é um complemento? Não é verdade? Um inferno na minha vida. A gente não lembra, em português, quem dirá eu ficar te dando esses nomes em inglês. Você fala, você se comunica, você lê um monte de livros, você tem um vocabulário bom. Sim. Mas o tal do sujeito, do objeto indireto, do objeto direto, acabava comigo. Então, aí, maluco. Se a gente não quer isso para o português, não faríamos isso com o inglês, na verdade. Então, claro. A lousa em sala de aula ela é muito pouco utilizada. Os professores... Essa lousa digital também, né? Não precisa de muita coisa, né? Não, hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, né? Mas a lousa, enfim, dá lá regras gramaticais. Quanto a gente lembra da nossa escola em português? Muito pouco, muito pouco. Mas o que sobra é o que a gente usa no dia a dia, o que a gente fala, o uso correto da língua. Isso que é importante. A base para a gente é essa. A gente quer que o aluno fale bem, fale corretamente, mas ele não precisa saber o nome das coisas. Entendi. Agora, como é que uma pessoa pensa em inglês para falar inglês? Porque é difícil você fazer a correlação. Você vê aqui parede, tá em português. Aí na cabeça dele traduz para o inglês. Ele já tem que pensar naquilo lá em inglês. Então, inicialmente é difícil a gente fazer isso, né? Então, num primeiro momento, nós precisamos que esse aluno se familiarize com a língua e que ele tenha um vocabulário suficiente, por exemplo, para receber uma explicação do que a palavra significa em inglês. Então, num primeiro momento, a gente precisa ajudar esse aluno a fazer a aquisição desse vocabulário. Vocês usam muito a língua portuguesa? Só no início. Inicialmente, sim. Ela vai sendo tirada do aluno gradativamente. Depois de quantos blocos, mais ou menos? Depois de mais ou menos 30 lições, a gente começa a reduzir, eliminar. a eliminar.
Mas quando eu digo mais ou menos, é porque depende do aluno. Tem aluno que a gente consegue fazer isso mais cedo, tem aluno que a gente demora um pouquinho mais. Né? O importante é não causar o trauma da desconexão com a língua portuguesa. Não adianta eu falar para o aluno, não traduz. Ele vai traduzir, porque o nosso cérebro está acostumado a fazer isso. A língua com que a gente conviveu até agora foi com a língua portuguesa. Então, não dá para simplesmente desligar um botão e ligar outro. Então, nós vamos devagarinho fazendo com que esse aluno consiga cada vez mais utilizar o inglês. A gente vê nas entrevistas aí, a gente que está no jornalismo há muito tempo, quando começa é porque o cara está pensando em português, está tentando traduzir demora alguma coisa a fazer a transferência. Exatamente. Por isso que eu perguntei. A Wizard sempre foi especialista nisso. A gente está há muito tempo na mídia, a gente sabe disso, que é uma das escolas de inglês, ou a escola de inglês, que mais prepara você para pensar diferente, te dá um norte diferente. Aonde está a diferença da Wizard? Acho que no amor que a gente tem pela educação. Pela educação, Somos uma empresa de educação. Né? Hoje em dia é difícil a gente encontrar pessoas que realmente foquem na educação, porque o mundo está cada vez mais capitalista, em busca de retorno financeiro. E se a educação não vier à frente, se esse não for o nosso principal propósito, a gente se perde. E assim, as pessoas que estão em casa, que vão assistir essa live, elas precisam entender o seguinte: se você tem um filho, investir nele não tem preço. Não tem preço. E quando você vai investir numa coisa, você não vai investir no inferior, você vai investir naquele que certamente vai te dar o teu retorno, não é verdade? Com certeza. Então, por exemplo, se você tiver que indicar o seu filho para algum lugar, é melhor indicar para uma escola como a Wizard, que ela tem qualidade suficiente para fazer com que o seu filho tenha um progresso lá na frente e possa enfrentar um concurso ou ir para outro país fazer um intercâmbio, assim por diante, né? Sim. Uma língua que é universal, que é o inglês. Sim, as pessoas imaginam que o ensino, a aprendizagem de um idioma é como um passe de mágica. A gente aprende, em um ano eu estou com o inglês completo, fluente. Eu comecei aos 14, hoje aos 36. Precisava falar. Não tem problema. Estou bem com isso, não tem problema algum. Bem resolvido, né? Hoje, aos 36, eu dou aula há muitos anos já, 10 anos trabalhando na escola, e morei fora. E ainda assim, um momento ou outro, eu busco uma palavra, uma coisa diferente que eu não conheço. Hoje, no celular... Português também, né? Sim, em português não fazemos isso. Você está lendo um livro, daqui a pouco você vai ter que fazer uso do dicionário. O que eu quero dizer com isso é que não é um passe de mágica, não é um ano, 18 meses eu tenho inglês fluente, isso não acontece. Né? Pode acontecer você aprende com alguma em 7 pessoa. semanas, não aprende. Não, pode acontecer com alguém que tenha facilidade extra, mas isso não é a maioria da população. Né? Generalizando, ou seja, isso não acredita em milagres, acredita em ação, né? Exatamente, a ação é fazer um trabalho completo, é dar acompanhamento ao aluno, o empenho da escola, do professor, da coordenação pedagógica em fazer com que esse aluno aprenda. Hoje, um aluno entra na Wizard, pode entrar, qual é o mínimo de idade que ele pode entrar? 5 ele estando anos. alfabetizado já pode entrar? Não precisa estar alfabetizado. Não precisa. Né? A gente, inclusive, colabora com a alfabetização a partir de 5 anos. Estamos ainda sofrendo um reajuste. Há quantos anos que ele vai estar? Bam. Eu tenho criança de 7 anos falando lindamente. Né? Melhor do que o português, né? Porque ainda tem um pouco de dificuldade. E aí ele está aprendendo a escrever junto o português e o inglês. A gente está passando por uma transformação aí no material didático para atender crianças a partir do ano que vem. Elas, com 4 anos, a gente já vai poder atender na escola. Um adolescente, ele vai para a Wizard hoje, vai fazer um intercâmbio, quando ele terminar o colégio, ele vai fazer um intercâmbio. Ele é aconselhável ele entrar no primeiro ano do colégio ou antes? Que conselho você daria para ele? Para fazer o intercâmbio ou para começar o inglês? Para ele chegar lá com o inglês pronto, para ele estar bem entendido, né? Quanto mais cedo começar, melhor. A gente tem a questão da pronúncia. Quanto mais cedo, melhor a gente consegue trabalhar com esse aluno. Nunca é tarde. Como eu disse, eu comecei aos 14, eu tenho aluno que começou aos 60 e funciona da mesma forma. Sim. Mas, se passar a primeira infância, 11 anos, a partir disso, já a gente começa a perder. Você completou o curso, já está pronto, já fala, já conversa, tal.
Existe a pós-graduação como se fosse Sim. A Wizard oferece nós isso? Nós temos 4 livros que são a formação básica. Depois nós temos o W10 e o 12, que a gente só tem números pares, e o 10 e o 12, que são como se fosse a nossa pós-graduação. É a formação final do aluno. Conversa com o povo aí, convida para todo mundo ir para a Wizard. Nós estamos na rua 15 de novembro, número 894. Temos um estacionamento imenso que atende a todos os alunos, não precisa ficar rodando para procurar vaga. Fica na escola mesmo. E ali pertinho da radiodifusora, logo que passa de radiodifusora. O WhatsApp... Eu vou passar o telefone fixo, que é o 3629-5899. Repetir? 3629-5899. Aí entra em contato com a gente, depois a gente pode conversar pelo WhatsApp e passar as informações. E eu posso garantir para vocês que é imperdível. Você quer aprender a falar inglês? Vá na Wizard, tá certo, gente? Obrigado, Espero vocês Nádia? lá, eu que agradeço. Tá bom. Conversamos com Nádia Megalhães, diretora da Wizard da Rua 15 de Novembro. Fixe bem, Rua 15 de Novembro, tá certo? Vá lá. Rádio JSV. Música e informação. JSV.